Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o comandante Ricardo Volpe e esse é o canal Fale com o Comandante. Nesse vídeo você vai aprender, vai descobrir as diferenças principais entre a formação dos pilotos de antigamente e a formação dos pilotos atualmente, o que o mercado de aviação hoje espera dos pilotos, como é que está esse mercado de aviação no Brasil e no mundo. E ao final do vídeo eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e permanecer conosco até o final do vídeo. Basicamente a formação dos pilotos antigamente ela não tinha, podemos dizer assim, um rumo muito definido. Nós terminávamos o aeroclube, o piloto terminava o aeroclube, fazia as horas de voo, tinha que cumprir basicamente aí a quantidade de horas de voo, que é a mesma de hoje, 150, 200 horas de voo para se tornar piloto comercial. A partir daí é que nós tínhamos que obter a hora de voo de alguma forma para poder concorrer a uma vaga ou pelo menos participar da seleção de pilotos em uma empresa. Para vocês terem uma ideia como era difícil, praticamente as empresas não aceitavam pilotos ou currículo de pilotos que tivessem menos aí que 800 horas, 1000 horas de voo. Então o caminho muito comum na década de 80, começo da década de 90, o caminho muito comum que a gente seguia, foi o caminho que eu segui, era voar e muitas vezes por remunerações muito pequenas e às vezes gratuitamente, voar no garimpo. Na região norte aí do país, nessa época o garimpo estava fomentando, né? E era muito comum os pilotos partirem para a aviação de garimpo para fazer horas de voo, para poder voltar, né, às suas regiões de origem, né, e poder participar de uma seleção numa empresa aérea. Então, observe que o caminho era muito difícil, né, não havia uma definição, né, não se tinha uma forma correta de fazer como é que eu vou fazer para chegar à seleção em uma empresa aérea. Os critérios hoje mudaram completamente. Hoje as empresas aéreas valorizam muito mais a formação acadêmica desse piloto. Haja vista que a gente observa nas seleções aí das principais empresas aéreas do Brasil, Latam, Gol, Azul e empresas internacionais também, a gente observa que eles pedem o primeiro requisito, que o piloto tenha formação acadêmica, que tenha graduação, né, formação acadêmica a nível de graduação em alguma área, né, e o diferencial costuma ser na área de aviação civil. Esse hoje é um item fundamental. O segundo, basicamente, é o inglês, né? Os pilotos têm que ter no mínimo o ICAO 4. Sem ICAO 4 nem manda o currículo porque ele não vai ser aceito. Então o piloto hoje, para concorrer a uma seleção, tem que ter ICAO 4. Um diferencial passa a ser o ICAO 5. Eu conto até um caso rapidamente para vocês que ilustra bem isso. Aconteceu não muito tempo atrás com o pessoal da TAM, hoje Latam, né? Eu acho que na época já era Latam. O que aconteceu com o pessoal da escala internacional que tinha o ICAO 4 e que no momento da renovação do ICAO 4 perderam essa condição e passaram a ICAO 3 e portanto não tinham mais permissão para voar internacional e obrigatoriamente a empresa teve que retirá-los da escala. Isso causou um transtorno na empresa, um transtorno ao tripulante que ficou fora da escala e fica sem voar, fica sem receber. Então hoje as empresas elas estão optando, né, estão dando preferência aos alunos, né, os futuros pilotos da empresa, né, aqueles que vão participar das seleções, que tenham ICAO 5. Isso realmente é um diferencial. Um segundo idioma também, pode ser qualquer um, normalmente o espanhol, também é um diferencial para as empresas. O treinamento em jato, o jet training, né, também é um diferencial hoje. Mas vejam, hoje existe um caminho muito claro a seguir, né? É muito menos importante hoje a quantidade de horas de voo. Eu tenho informação, por exemplo, que recentemente a Gol abriu uma seleção para pilotos com 150 horas de voo. Então eu diria para você que com esses requisitos, ICAO 4 no mínimo, preferencialmente ICAO 5,
um segundo idioma, se tiver, melhor. O Jet Training e a formação acadêmica, com 200 horas de voo, que é simplesmente aí a carteira de piloto comercial e IFR, obviamente, né? A habilitação para voo por instrumento, você já pode concorrer a uma vaga em empresa aérea. Então, hoje o piloto, né, o futuro piloto, hoje tem um caminho muito mais claro, né? Hoje é muito mais, não diria simples, né? O caminho exige muito esforço, e eu reconheço que é bastante complexo, enfim, exige também um investimento de tempo, financeiro, mas o caminho hoje a seguir é muito mais claro do que era antigamente. Antigamente nós não tínhamos essa facilidade. Então, essa é uma informação muito importante, é uma informação que você tem que ter em mente, e tem que ter em mente isso desde a sua formação no piloto privado. Eu tenho hoje alunos, sou professor de curso de piloto privado também, preparo os alunos para avaliação da ANAC e para as empresas aéreas, e hoje, desde a formação dos pilotos privados, eu já cobro muito deles que eles comecem a estudar o idioma, se preparem já no inglês, já pensem num passo, se eles não têm faculdade, que já pensem no curso de graduação. Desde o piloto, se você se preparar, tiver essa consciência desde o piloto privado, eu digo para você que você vai ter muita facilidade em participar das seleções das empresas, das principais empresas ali, e aí daí para frente é com você, né? Mas o nosso objetivo, né, acredito que seja o seu objetivo, é poder chegar e participar das seleções nas principais empresas aéreas, né? Para as empresas internacionais, essa realidade também não é muito diferente. O que eu observo nas empresas internacionais que vêm recrutar pilotos no Brasil é que elas pedem um pouco mais de experiência, um pouco mais de horas de voo. Então é bastante comum os pilotos das empresas aéreas brasileiras serem recrutados por essas empresas estrangeiras. Agora a gente está vivendo uma situação no Brasil, a Avianca, né, ela está aí passando por uma situação muito difícil, e muitos pilotos estão sendo dispensados ou estão até saindo da empresa em função dessa instabilidade que eles estão vivendo nesse momento. E o que acontece? As empresas aéreas, a Ryanair, por exemplo, já está vindo para o Brasil para abrir uma seleção somente para pilotos da Avianca, né? Então, a realidade internacional é um pouco diferente, porque hoje o que as empresas aéreas europeias, americanas e asiáticas procuram também, né, na parte acadêmica é a mesma formação, só que eles procuram um pouco mais de experiência, porque na verdade eles têm essa oportunidade, têm tido, né, essa oportunidade de pegar esses pilotos das nossas empresas aéreas aqui no Brasil. Então, hoje fica muito mais fácil. Se você tem um objetivo internacional, eu aconselharia você, primeiro, a partir do seu curso de formação de piloto, focar nas empresas aéreas dentro do Brasil, né? Ter em mente isso que eu acabei de falar para vocês, a formação, e consequentemente, ou a consequência disso, será certamente voar numa empresa fora do Brasil. A Copa Airlines, por exemplo, já levou, tem muito piloto. Aliás, eu diria para vocês que tem piloto brasileiro espalhado pelo mundo todo. Tem no Japão, tem na China, tem na Indonésia, tem muitos pilotos brasileiros. Na Ásia, Emirates, tem muitos pilotos. Nos Estados Unidos, agora os Estados Unidos, recentemente a gente teve uma notícia de que as empresas aéreas americanas estão com falta de pilotos, estão vindo buscar piloto no Brasil. Então o mercado de aviação é muito promissor, né? O que acontece no mercado, no mercado de aviação hoje no Brasil é o que acontece de forma geral com o mercado de trabalho no Brasil, né? A gente está passando aí por uma situação um pouco mais difícil, então obviamente mais difícil também para a aviação. Mas não esqueçam que no momento em que o Brasil se recuperar e esse mercado se recuperar, você tem que estar preparado. Se você buscar a preparação no momento em que o país começar a reagir e que o mercado de aviação começar a necessitar e requisitar esses pilotos, você vai perder a oportunidade para aqueles que se prepararam enquanto o país passava pela fase difícil, aí, pela recessão. O momento de se preparar era o momento da crise.
porque a partir do momento em que as empresas requisitarem os pilotos, você já tem que estar pronto, né, para poder atender ao chamado. Tá legal? No mercado de aviação executiva, é um pouco diferente, porque o mercado de aviação executiva é um pouco mais, digamos, corporativo, não é? Mas o mercado de aviação executiva tem crescido bastante também, com uma modalidade que eles chamam de Uber aéreo, que nada mais é do que o compartilhamento de aeronave entre várias empresas que oferecem, não é, para executivos e para os particulares transporte aéreo exclusivo. Com isso, eles têm procurado e têm conseguido um aumento da demanda muito grande na aviação executiva também, e isso também vai demandar um maior número de pilotos também. Eu dou consultoria e muito treinamento para empresas executivas, já voei também muitos anos na aviação executiva, conheço bem essa realidade, e a aviação executiva também é um caminho, também pode se tornar uma porta de entrada para aqueles que estão começando, mas, repito, o que vale para a aviação doméstica vale também para a aviação executiva. A formação é a mesma. O curso de graduação, jet training. O jet training muitas vezes ele é até relevado na aviação executiva, mas é um diferencial importante. ICAO, preferencialmente ICAO 5, se tiver um segundo idioma também é um diferencial. A preparação para a aviação executiva é a mesma que para a aviação doméstica, para a aviação comercial. Tá legal? Pessoal, eu tenho muitas outras informações legais para dar para vocês. Eu só preciso que você se inscreva aqui no nosso canal, acompanhe os nossos vídeos e você vai receber muitas informações gratuitas e interessantes sobre o mercado de aviação e como tornar o seu sonho uma realidade que está mais próximo do que você mesmo pode imaginar. Ok? Um abraço, obrigado e até a próxima.